A paz do Senhor, povo de Deus, louvado seja o nosso Deus, que deixou a sua palavra viva para estarmos estudando e meditando nela diariamente, para que possamos adentrar no reino dos céus. Meus irmãos, hoje eu vou fazer um vídeo sobre a parábola das 10 virgens, como o Senhor me mostrou, né, me revelou o que está acontecendo nos dias atuais. É um alerta, né? É um alerta para as virgens prudentes, porque as virgens imprudentes, conforme me foi mostrado, elas não estão, né, lá no futuro, no reino dos céus. Então esse vídeo é para as 5 virgens prudentes, para que não sejam enganadas. Meus irmãos, eu fiz várias anotações, então esse vídeo vai ficar um pouco grande. Então, eu vou estar lendo algumas passagens bíblicas para estar explicando. Eu fiz muitas anotações e eu peço a vocês que, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês voltam o vídeo, né? Quantas vezes vocês acharem prudente, né? Para estar ali melhorando o entendimento. Muitos de vocês que vão assistir a esse vídeo não entenderão, né, o que eu vou falar aqui, porque muitos de vocês, parte, né, das pessoas que vão assistir esse vídeo, fazem parte das virgens imprudentes. Né? Esse vídeo vai chegar em muita gente, mas as virgens imprudentes, elas não vão receber bem esse vídeo, né, esse conteúdo. E por que elas não vão entender esse conteúdo, né? Porque o próprio Deus não permitiu, né, que pessoas que têm um coração duro, né, adentrem no reino dos céus. No livro de Mateus, no capítulo 13, versículo 10 a 23, o próprio Jesus explica o motivo de fechar o entendimento de algumas pessoas para não conhecer os mistérios do reino dos céus. E o motivo é porque eles têm o coração endurecido. E pelo fato de terem o coração duro para as coisas de Deus, porque alimentam, né, a própria carne, deixando de lado o verdadeiro amor que está em Cristo Jesus, Deus fechou as portas da morada eterna no céu. As coisas da terra são mais importantes para essas pessoas que têm o coração endurecido. Mas, em contrapartida, o nosso Deus abriu ainda mais, né, o coração daquelas pessoas que são receptivas à mensagem de Deus, né, facilitando mais ainda o entendimento delas. Então, esse vídeo é para ajudar, né, as virgens prudentes a elas não serem enganadas com o que está acontecendo nos dias atuais. Está escrito em João, capítulo 10, versículo 27 a 30, que as ovelhas de Jesus ouvem e o seguem, porque elas sabem que ele é o caminho para a vida eterna. Este vídeo é uma revelação que recebi através do Espírito Santo após um jejum que fiz. Acordei na madrugada sendo atacada por Satanás em espírito, no qual tentou roubar minhas energias espirituais, porque as trevas sabem quem são as pessoas que Deus escolhe para levar a mensagem dele na terra. Meu espírito repousava quando de repente começou o ataque. Como já durmo em oração e estado de alerta, percebi em espírito que estava sendo atacada, né, furiosamente, no qual Satanás, né, estava ali acima do meu espírito, e percebendo ali o início do ataque, eu chamei pelo nome de Jesus 2 vezes. Jesus me resgatou das mãos de Satanás. Imediatamente, o Espírito Santo me guiou para iniciar um jejum de 24 horas. Eu o fiz, e assim que terminei o jejum, o Espírito Santo foi derramando sobre mim o que ele queria de mim. Primeiro, peguei um papel e caneta e ele foi falando ao meu espírito que o espírito do engano está avançando na terra e está enganando a muita gente. E que as virgens prudentes precisam ficar bem atentas, porque elas podem ser enganadas, conforme o próprio Jesus falou no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 4, que disse assim:
acautelai-vos, que ninguém vos engane. Ainda em Mateus, no capítulo 24, né, versículo 24, Jesus disse: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Meus irmãos, o Espírito Santo me revelou que os escolhidos são as 5 virgens prudentes. Isso mesmo, as 5 virgens prudentes são os escolhidos, né, que estarão, né, nas bodas, né? Ou seja, estarão para a segunda volta de Cristo. São essas 5 virgens que Satanás está agora tentando enganar a essas 5. Porque as 5 loucas, né, conforme o Espírito Santo me mostrou, né, o futuro, elas não estão no reino dos céus, elas não estão nas moradas eternas. Já existe um mundo, né, já existe em paralelo a esse mundo aqui, né, já existe um mundo paralelo onde lá já é a eternidade, né? E essas virgens prudentes, elas já estão lá na eternidade, né? Porque o nosso Deus, ele está no presente, no passado e no futuro. Ah, meus irmãos, nem tudo me foi mostrado, né? Eu até agora estou, assim, tentando me recompor pelas coisas que o meu espírito recebeu de informação. Foi muita informação. Eu vou ler para vocês o que está escrito no livro de Colossenses, no capítulo 2, versículo 8. Tende cuidado para que ninguém os faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Meus irmãos, o espírito do engano busca desviar as pessoas que amam verdadeiramente a Cristo, que amam verdadeiramente a Deus, que são as 5 virgens prudentes. No livro de 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 19, e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Meus irmãos, ultimamente nós temos visto muitas coisas, né, nas notícias, redes sociais. Muitas heresias estão sendo pregadas, né? Muitas delas dizendo que, né, que você não precisa ficar firme, né, com Cristo, que você não precisa ficar cumprindo, né, todos os mandamentos, porque você já está selado pelo Espírito Santo, que você já está, né, já está lá na eternidade, porque você já aceitou a Cristo. Ora, cuidado, isso é um engano. Isso é um engano. Porque os que estão selados são os escolhidos, são as 5 virgens prudentes. Mas elas têm que fazer a escolha aqui, no hoje, no presente. Porque já foi visto que elas estão lá. Mas para que elas estejam lá, elas têm que fazer a escolha aqui. É meio confuso para eu explicar isso para vocês. Mas é assim que o Espírito Santo me mostrou. Para que fiquemos vigilantes, né? Para que fiquemos vigilantes para que a gente não seja enganado. Vamos lá, vamos dar continuidade. Eu fiz muitas anotações porque foi muita coisa que foi me passada e eu tive que anotar. A parábola das 10 virgens foi contada por Jesus para deixar registrado o que vai acontecer com quem ama mais a si próprio do que ama a Deus. A parábola é para todas as pessoas que ouviram falar de Cristo. As 10 virgens são todas as pessoas que já sabem da existência de Cristo e de seus ensinamentos, né, mandamentos. Não tem dentre as 10 virgens nenhuma pessoa incrédula.
As 10 virgens, meus irmãos, são todas as pessoas que conheceram a Cristo, que sabem quem Ele é. Até Satanás sabe quem é Cristo. As 10 virgens são judeus e gentios. As parábolas das 10 virgens é uma comparação. Nela, Jesus mostra a semelhança do que vai acontecer na segunda vinda dele com o que já acontece com o casamento judaico. Ele fez uma comparação ali para ilustrar, né? Para deixar registrado, né? Para facilitar o entendimento de quem fosse ler, porque quem tem um coração endurecido não vai entender. No casamento judaico, a noiva aguarda seu noivo, né? Que é o esposo, e 10 virgens o levam até a noiva. As 10 virgens são preparadas para levar o noivo até a noiva, né? Para levar o esposo até a noiva. Né? Vai acontecer o casamento, né? Da igreja com Cristo. As 10 virgens, elas não são, não é elas que vão casar com Cristo, né? Cristo não é poligâmico, né? Cristo vai casar com a igreja, é verdade. Mas é a igreja imaterial, não é a igreja que tem CNPJ, não é a igreja, né? A igreja material, né? É espiritual. Prestem bastante atenção. A noiva é a igreja celestial composta por muitos membros. As virgens fazem parte da igreja, né? O próprio Jesus não falou na parábola todos os detalhes do que cada coisa é, justamente para não permitir, né, que os que têm o coração duro entender os seus mistérios. O apóstolo Paulo, no livro, né, de 2 Coríntios, ele explica uma situação que vocês vão entender. Eu marquei aqui na Bíblia para facilitar, né? Porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Veja, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, chamando a atenção. Cuidado com os falsos, né? Com os enganadores que vão tentar enganar vocês, né? Vão pregar outro evangelho para você, outro Cristo. E se você cair nessa cilada, nesse engano, né? Vocês vão sofrer muito. Vamos lá, vamos dar continuidade. A aparência de virgens. As 10 virgens, meus irmãos, elas tinham de fato, né, elas têm de fato a aparência, né, de virgens, de pura. As 10 virgens dizem que possuem a fé pura em Cristo Jesus. Elas têm algo em comum. A aparência de pureza, afinal, todas elas são virgens, né? Por isso a parábola fala que todas elas são virgens. A diferença entre elas está justamente no que está dentro do coração. Pois as 5 prudentes, por ter o coração voltado para Cristo, se preparou com azeite, né? Inclusive azeite extra na vasilha, enquanto que as 5 virgens loucas, imprudentes, por não ter o coração voltado para Cristo, não guardou azeite nas vasilhas. Eu vou ler para vocês a parábola, para vocês observarem, né, e abrir um pouco mais o entendimento. É a parábola das 10 virgens, Mateus capítulo 25, versículo 1 a 13. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite
consigam, prestem bem atenção a essa passagem do versículo 3. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai ali ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-vos para vós. E tendo elas ido em comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Como vocês podem ver, meus irmãos, as 5 virgens prudentes, né, levaram azeite, enquanto que as loucas não levaram azeite. Vamos avançar um pouco mais. Bom, a oliveira, né, que é o nome da planta que produz frutos, que é a azeitona, ela é uma planta, né, muito especial. A Bíblia fala dessa planta de nome oliveira para explicar a semelhança que existe nela com o plano de Deus para a salvação da humanidade. A raiz dessa oliveira é Cristo Jesus, que por meio da fé justifica os gentios que foram enxertados na oliveira cultivada. A oliveira cultivada são os judeus, meus irmãos. Enquanto que nós, né, somos os gentios, somos a parte enxertada, que é a oliveira brava. A oliveira cultivada são todos os judeus, mas vale destacar que no tempo que se chama hoje, muitos desses judeus já se converteram ao cristianismo e, portanto, são chamados de judeus messiânicos. O próprio apóstolo Paulo alertou os gentios da época que a conversão poderia acontecer, porque o próprio Deus poderia enxertar os judeus que não permanecessem na incredulidade. Eu vou ler para vocês aqui a passagem de Romanos 11. É um pouco grandinho, mas eu vou ler para vocês. Assim, pois, também, agora neste tempo ficou um resto, segundo a eleição da graça. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Pois que o que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram e os outros foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhes deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. E Davi diz: torne-se-lhes a sua mesa em laço e em armadilha, e em tropeço por sua retribuição. Escureçam-se-lhes os olhos para não verem, e encurvem-se-lhes continuamente as costas. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar à emulação. E se a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar à emulação os da minha carne e salvar algum deles. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? E se as primícias são santas, também a massa o é.
Se a raiz é santa, também os ramos o são. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambuzeiro, zambujeiro, foste enxertado em lugar deles e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo a benignidade de Deus, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira, também tu serás cortado. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados. Porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Porque se tu foste cortado do natural zambujeiro e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses, que são naturais, serão enxertados na sua própria oliveira. Veja, meus irmãos, os judeus, né, eles foram cortados, né? Eles foram cortados, né? Eles foram retirados da oliveira, porque eles não aceitaram, né? Eles não aceitaram a Cristo, eles não receberam a Cristo. Mas muitos, nos dias de hoje, muitos já aceitaram a Cristo. Então, cinco daquelas 5 virgens e 5 loucas, ali tem tanto as 5 virgens loucas como as 5 virgens prudentes, tá misturado, né? Ali naquelas 5 virgens loucas, tem também os que têm coração endurecido, né? E tem também gentios que não receberam a Cristo, né? Então essas 5 virgens loucas têm judeus e gentios ali, né? As prudentes também têm gentios e judeus. São os judeus que foram novamente enxertados, porque a partir do momento que eles aceitaram a Cristo, né? Ou seja, os descendentes, porque aqui quando, né? Aqui quando Paulo fala aqui em Romanos 11, já se passaram mais de 2000 anos, então nós estamos falando aqui dos descendentes agora, né? Muitos desses descendentes já aceitaram a Cristo, hoje são chamados judeus messiânicos. Vamos continuar. A lâmpada, meus irmãos, a lâmpada que está descrita na parábola, a lâmpada é a palavra de Deus. O Salmo 119, versículo 105 diz: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Veja a lâmpada que está ali, né? Que está ali descrita na parábola, né? Não é a lâmpada material, né? É a lâmpada espiritual, é a palavra de Deus, né? A palavra de Deus, ela é descrita, né? Ela tá escrita, é a Bíblia, mas ela é viva, então ela é imaterial, ela é espiritual, né? Tanto é que quando a gente fala a palavra de Deus, sai da nossa boca e ela tem força, né? A palavra de Deus é vida, é viva. E a fé que muita gente fala, mas a chama é a fé. Veja, a fé, meus irmãos, é uma decisão, né? A fé são escolhas que a gente faz, escolhas, inclusive, mesmo não tendo a certeza, né? Mesmo as circunstâncias, né? Não provando, né? Se Deus existe, se Jesus existe, né? Porque muitos falam assim, mas vocês creem em um Deus que vocês nem vê, vocês nem sabem se é verdade. Mas a nossa fé testifica dentro de nós que existe, né? E esse Deus está dentro de nós, né? A fé, meus irmãos, ela vai aumentando dentro da pessoa conforme a pessoa busca ler a palavra de Deus e obedecê-la.
Está escrito lá em Romanos, no capítulo 10, versículo 17, assim: a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então, muita gente não mantém a chama da fé acesa, né? Porque que é a chama, né? A chama descrita ali na parábola, porque eles não têm o alimento, né? Que vai alimentar aquela chama, que é o azeite. O azeite é a presença do Espírito Santo na vida da pessoa. Então a pessoa é uma engrenagem que a gente tem que pensar bem, né? A gente tem que pensar muito bem e imaginar na nossa mente. Uma coisa depende da outra. Né? Para você ter o azeite, é preciso que você tenha fé. Né? Porque se você não tiver fé, você não tem como, né, você produzir azeite. Vamos lá. O azeite na parábola. O azeite representa a presença do Espírito Santo, né, na vida da pessoa. Portanto, a falta do azeite representa, né, o contrário, representa, ou seja, a ausência do Espírito Santo. As 5 virgens loucas, elas não tinham a presença do Espírito Santo na vida delas. Por isso que elas estavam sem azeite, meus irmãos. Enquanto que as 5 prudentes, elas tinham a presença do Espírito Santo na vida delas. Porque quanto mais você tem a presença do Espírito Santo na sua vida, né, mas ele vai se manifestando, né, na sua vida e você vai produzindo frutos, né? E esses frutos do Espírito, que está lá descrito no livro de Gálatas, no capítulo 5, versículo 22, esses frutos do Espírito, né, que é aqui representado pelas azeitonas, esses frutos, eles vão produzir o azeite. Eles vão produzir o azeite. O único trabalho que as 5 virgens tinham é de escolher se alimentar e, consequentemente, produzir frutos. Se alimentar de quê, meus irmãos? Se alimentar da raiz. A raiz, né, é o próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo é que alimenta toda a planta, né, toda a oliveira. E depois de produzir esses frutos, né, ou seja, delas estarem ali, a produção do fruto é a própria presença do Espírito Santo. Quanto mais ela vai se alimentando, mais os frutos vão, né, brotando ali naqueles ramos, né? E, consequentemente, né, iria ter azeite, né? É um processo bem complicado, porque você produzir azeite, né, é doloroso, né? A azeitona, né? A azeitona, ela é esmagada. Ela é esmagada, ela passa por um processo. Depois vocês pesquisam aí na internet, né? Processo para se produzir o azeite. E antigamente era feito assim, os frutos eram retirados da árvore, né? Depois eles eram amassados em um lagar, né? Com pedras, umas pedras bem grandes. E ali saía uma massa, e essa massa ia para uma prensa. Então é um processo bem doloroso, né? Porque ali o azeite significa a presença do Espírito Santo na nossa vida. Mas para você ter o Espírito Santo em sua vida, são escolhas que você faz, né? São escolhas que você faz diariamente, porque os frutos do Espírito Santo, eles serão produzidos ali, eles vão brotar nos ramos da oliveira a partir do momento que você escolhe buscar, ler a Bíblia, orar diariamente, se arrepender dos seus pecados, né? Porque a gente peca em pensamento, né? E o Espírito Santo me mostrou e mandou alertar a muitos aqui. Muitos pecam em pensamento, né? Muitos desejam mal uns aos outros, né? Então, o que está acontecendo? Muita gente está perdendo esse relacionamento com Deus, porque o próprio Espírito vai se afastando, né, de pessoas que preferem dar mais atenção a esses sentimentos ruins dentro de si, né? Quando tem um pensamento ruim, não se arrepende e fica dando lugar a esses sentimentos ruins, não perdoa o irmão. Vamos adiantar, porque essa parte eu não vou falar nas outras páginas aqui. Vale destacar que as 5 virgens nem estavam produzindo os frutos, porque para que se produza os frutos é necessário a fé. Meus irmãos, elas não estavam nem produzindo os frutos, porque para você produzir os frutos do Espírito Santo, o Espírito Santo fazer brotar aí na sua vida os frutos, né, dele, é preciso que você tenha uma busca diária, né, pelo Espírito Santo. E como é que você faz isso?
é você se aproximando dele, é você lendo a palavra de Deus, é você em oração, é você em jejum, é ter uma vida espiritual com Deus, né? E tentar ao máximo se afastar, né, das coisas da carne, né? Porque as coisas da carne, ela é tendenciosa ao pecado. Depois, né, de buscar, né, de se esforçar para que esses frutos brotem, né, exige outro esforço para produzir o azeite, conforme eu falei para vocês, é um processo doloroso produzir esse azeite, né? Porque é necessário esmagar os frutos para se obter o azeite para manter a chama da lâmpada acesa, né? Obedecer a Cristo é uma escolha diária. Seguir seus mandamentos não é fácil, mas se a pessoa realmente se alimentar da palavra de Deus, né, isso aumentará a sua fé nele e, consequentemente, o Espírito Santo vai guiá-lo e os frutos vão brotar, né? E os frutos, que no caso da oliveira é a azeitona, serão produzidos em grande quantidade. E esses frutos do Espírito estão lá descritos no livro de Gálatas, no capítulo 5, versículo 22. É o amor, a alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Meus irmãos, todos esses frutos aqui, o Espírito Santo me mostrou que muitos não estão aplicando, né, esses frutos do Espírito nas suas relações com seus irmãos. E isso está fazendo com que muitos estão se enfraquecendo na fé. Porque o Espírito Santo deixou disponível ferramentas essenciais, espirituais, mas as pessoas estão escolhendo, né, dar mais lugar aos sentimentos da carne, né, que é o egoísmo, a ira, né, as tentações que a própria carne ela tem e que levam à morte eterna. Agora aqui, meus irmãos, exige atenção das virgens prudentes, muito cuidado, né? Aplicar nas suas vidas a instrução que os frutos, né, que os frutos do Espírito te dá. Então, foi me mostrado o seguinte, que você dê lugar ao Espírito Santo agir na sua vida, né? Mas como é que você vai dar lugar ao Espírito Santo agir na sua vida? É você ao máximo tentar calar dentro de si esses sentimentos negativos, que muitas das vezes chegam esses sentimentos negativos na gente. Mas, em contrapartida, o Espírito Santo também fala, mas é preciso que para você, né, ouvir o que o Espírito Santo está falando ao seu coração, né, e você agir da forma que ele deseja para você, é preciso que você cale essas vozes da carne. Porque se você não calar essas vozes da carne, você não vai conseguir ouvir as vozes, né, que o Espírito Santo está aí dentro de você. Porque é uma voz suave, ela não quer te dominar, ela quer te ensinar a você a se dominar, a ter o domínio próprio em ação. Né? Controlar o seu eu, controlar o ego, controlar os sentimentos ruins, que é isso que está fazendo muita gente perder a presença do Espírito Santo na sua vida. Preste atenção, porque aqui há um mistério que só os escolhidos perceberão e obedecerão a Cristo Jesus. Jesus, quando esteve aqui na terra, em carne e osso, deixou um novo mandamento descrito em João, capítulo 13, versículo 34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós, uns aos outros, vos ameis. Veja, ele deixou um novo mandamento. Esse novo mandamento, né, se for cumprido, você vai cumprir toda a lei. Porque se você cumprir esse novo mandamento, você vai estar provando que você também ama a Deus. Existe um mistério aqui. Existe um mistério aqui que muitos dizem que ama a Deus. Mas como é que você pode amar a Deus, né, se você não o vê? Ah, mas eu tenho fé nele. Então a sua fé não é verdadeira, porque se a sua fé for verdadeira, você vai, né, obedecer, né, a Deus, você vai obedecer ao Espírito Santo. E quando Jesus voltou para o Pai, ele enviou o Espírito Santo dentro de nós. E é ele
que muitas das vezes fala com você para perdoar o seu irmão, para não fazer mal ao seu irmão, para não dar lugar aos sentimentos ruins, mas muitos preferem fazer contrário ao que o Espírito Santo está falando aí dentro. E muitos nem se arrependem, né? Ah, porque eu já aceitei Cristo, está tudo bem, Cristo me perdoa. Mas Cristo vai te perdoar se você se arrepender verdadeiramente. Se arrepender verdadeiramente implica em você não querer praticar mais o mal. Não adianta dar dízimo na igreja, meus irmãos. Né? O que foi me mostrado, não adianta dar dízimo na igreja, ofertar na igreja como se você quisesse comprar a presença do Espírito Santo na sua vida. Não adianta dar dinheiro se você não perdoa seu irmão. Ah, mas eu não posso ir até ele pedir perdão. Então converse com Deus e manifeste o seu pedido de perdão a Deus, já que você não pode ir até o encontro da pessoa. Que muitas das vezes, eu entendo que às vezes a gente quer pedir perdão a uma pessoa, a gente não consegue ir ao encontro dela, ou muitas das vezes você sente que a pessoa, né, que a pessoa não vai receber bem o seu pedido de perdão, então você ore por ela e diga: Senhor, eu estou perdoando essa pessoa, mas se tem algum sentimento ruim dentro de você aí, você tem que dizer: Senhor, eu ainda tenho um sentimento ruim por essa pessoa, me ajude a liquidar, sabe? A exterminar, né? Esse sentimento que eu tenho por essa pessoa. Porque eu não quero perder a tua presença na minha vida. E eu não quero, Senhor, sabe, te magoar. Eu não quero que o Senhor, né, me deixe. Eu quero a sua presença na minha vida, meu Senhor. Converse com o Espírito Santo. Fale o que está acontecendo. Mas não, sabe, não dê aso a esse sentimento que diz: ah, Cristo já te perdoou. Deixe pra lá. Mas você pediu perdão a Cristo? Mas você pediu perdão? Você se arrependeu? As 5 virgens loucas não amavam a Cristo Jesus, meus irmãos, verdadeiramente. Pois o coração delas estava totalmente voltado a obedecer aos comandos da carne. O comando que a carne dava para elas, né? Elas, ok para a carne, mas para as coisas de Cristo, porque as coisas de Cristo, né, implicam em renúncia, e muitas das vezes fazer aquilo que a sua carne não quer, né? No livro de João, no capítulo 14, versículo 15, o próprio Jesus disse: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Como é que a gente prova para Jesus, meus irmãos, que a gente ama ele verdadeiramente? Como é que aquelas 5 virgens prudentes provaram para Jesus que o amava? Porque elas tinham azeite. Porque elas tinham a presença do Espírito Santo na vida delas. Porque elas obedeciam a Deus. Porque elas se arrependiam diariamente. Que o Espírito Santo me falou: fala para eles, filha. Eles têm que se arrepender diariamente. Porque pecam em pensamento. E muitos acham que isso não é pecado, mas se você já está com um pensamento assim, você já está cometendo o mal. Porque você já está pensando mal contra o seu irmão. Quando Jesus fala para amar o próximo como a ti mesmo, faça essa pergunta: você gostaria que alguém tivesse pensando mal de você? Quando ele fala para amar, é na totalidade, meus irmãos. Não é parcialmente, não. É amar na totalidade. É no pensamento também. Se pensou mal, se arrependa. Enquanto há tempo. Posso amar a Deus, que é o mandamento primeiro, mas não amar a meu irmão? Esse irmão aqui, meus irmãos, se refere a qualquer pessoa. O irmão aqui não é só meu irmão, filho da minha mãe ou filho do meu pai, não, viu? Esse meu irmão aqui é qualquer pessoa que existe na face da terra, inclusive o seu inimigo, inclusive aqueles que te fizeram mal. Você tem que amar ele, fazer o esforço para amar ele, orar por ele. Amar não quer dizer que você vai andar, sabe, de braço dado com ele, não. Mas é não desejar mal a ele, é orar por ele.
Pedir a Deus que ele também seja alcançado pelo amor de Cristo. Ah, mas eu vou ser hipócrita se eu falar isso, porque eu tenho um sentimento ruim pelo meu inimigo. Então converse com o Espírito Santo e peça para ele tirar esse sentimento de dentro de você, porque isso não agrada ao Espírito Santo. No livro de 1 João, capítulo 4, versículo 19 e 20 diz: Se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece seu irmão, é um mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? No livro de Gálatas, meus irmãos, no capítulo 5, versículo 14 e 15 diz: Pois toda a lei se cumpre em um só mandamento: ame ao seu próximo como a ti mesmo. Mas se vocês mordem e devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Mutuamente, para quem não sabe, quer dizer ao mesmo tempo. Cuidado para, já que estão se mordendo, e se devorando mutuamente, cuidado para que não se destruam ao mesmo tempo. O Espírito Santo, meus irmãos, pediu para alertar as 5 virgens prudentes do seguinte. Aqui também tem mistério, viu? Ele me mostrou em espírito que as prudentes permaneceram amando a Cristo, obedecendo a Ele e sempre se arrependiam diariamente. Porque é um esforço grande permanecer de pé, aguardando a volta de Cristo em meio a tanta aflição. É uma escolha diária que só a pessoa prudente faz. E o nosso Senhor Jesus alerta: continuem firmes, virgens prudentes, porque muito em breve vocês estarão com o nosso Senhor Jesus na morada eterna, no paraíso. Vai passar muito rápido. E de lá, quando vocês estiverem lá, vocês não vão ter nem um pingo de lembrança de toda essa aflição que viveram aqui na terra. O próprio Senhor Jesus vai enxugar dos seus olhos todas as lágrimas. No livro de Provérbios, capítulo 12, versículo 23 diz: Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente. É como um homem prudente que construiu a sua casa na rocha. Então, meus irmãos, vamos continuar. A Bíblia tem mensagens enigmáticas. O próprio Deus quis assim. Então, os elementos azeite e lâmpada, que estão ali representados, como se fossem fisicamente, eles não são fisicamente. O azeite e a lâmpada são imateriais, são espirituais. Embora a parábola faça semelhança, do que vai acontecer no futuro, quando Jesus voltar, a situação das virgens, diante do esposo, esses elementos, eles estão ali só para mostrar como vai ser, a falta do azeite, a lâmpada que vai precisar estar acesa para iluminar o caminho para o esposo até, a sua noiva. Então, o azeite, meus irmãos, ele não poderia ser compartilhado, Eu tenho visto muita gente perguntar, mas por que as 5 virgens prudentes não deram um pouco do azeite para as loucas? Elas são egoístas, Eu vi alguns vídeos falando sobre isso, que elas, pessoas comentando por que elas não deram um pouco do azeite, e por que Jesus aceitou que essas virgens prudentes não dessem o azeite. Veja, meus irmãos, como eu acabei de falar, o azeite e a lâmpada, eles só existem, no mundo material, só no casamento judaico, porque é uma tradição judaica, que aconteça dessa forma, que tem o azeite, que tem a lâmpada, as 10 virgens. Mas Jesus trouxe, a semelhança do que acontece no casamento judaico com o que vai acontecer, quando ele voltar, O azeite não é um elemento que pode ser compartilhado, porque o azeite representa a presença do Espírito Santo. Então, como é que o azeite foi produzido? O azeite foi produzido
a partir do relacionamento que a virgem, né, que as 5 virgens tiveram com o Espírito Santo, né? É um relacionamento verdadeiro de amor, de obediência, né? Então esse azeite não tinha como elas compartilharem, porque esse elemento só serve para elas. Porque imagine o seguinte, meus irmãos, se a salvação é individual, né? A salvação é individual, a gente já sabe disso. Cada um é o próprio responsável pela sua entrada no céu. Não tem como um pai querer salvar o filho, a mãe querer salvar o filho, né? A mãe querer salvar, né, os seus filhos, o marido querer salvar a esposa. A salvação é individual. Não tem como você salvar um parente, um amigo, né? É preciso que o parente aceite Cristo verdadeiramente no seu coração e obedeça os mandamentos, né? Então, o azeite não tem como ser compartilhado. Porque imagina se fosse possível compartilhar esse azeite espiritual, que é a presença do Espírito Santo. A salvação deixaria de ser, né, individual. Estaríamos aí vendo o comércio, né, de venda da presença do Espírito Santo. Muita gente, muitas empresas estariam sendo abertas. Aqui vende-se a presença do Espírito Santo. Compre para salvar seu irmão. Compre conosco, né, a presença do Espírito Santo para você salvar sua melhor amiga. Se pudesse compartilhar esse azeite, é por isso que Jesus não, né, não mandou que aquela prudente desse para outra, até porque também iria faltar para ela. Se ela compartilhasse, iria faltar para ela, mas ali o azeite não tinha como ser compartilhado. O que a gente percebe também é que ali naquele caso não diz que as virgens loucas elas tinham azeite, né? No versículo 3 diz apenas que elas levaram a lâmpada. E as virgens prudentes levaram a lâmpada e o azeite nas vasilhas. Então, existe essa dúvida, né? Tem pessoas que dizem, mas como é que pode? Elas tinham azeite na lâmpada e aí o Espírito Santo saiu dela. E é possível o Espírito Santo se afastar de uma pessoa? Bom, a Bíblia fala lá no versículo 3 que elas levaram lâmpadas, mas não tinham azeite. Já as prudentes levaram a lâmpada e o azeite consigo. Mas suponhamos que elas tivessem levado azeite dentro da lâmpada, né? Mas que esse azeite teria acabado, né? Como muitos dizem que foi assim que aconteceu. Que elas tinham azeite dentro da lâmpada, enquanto que as prudentes, além de ter azeite dentro da lâmpada, tinha dentro da vasilha. Né? Algumas pessoas dizem assim, que a Bíblia não fala se tinha dentro da lâmpada azeite. A Bíblia, meus irmãos, ela é clara aqui. Se a gente, vamos voltar aqui para trazer isso mais às claras, veja. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas. Isso é no versículo 4, ou seja, né? E no versículo 3 diz, as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. A Bíblia é clara, elas não levaram azeite consigo. As prudentes levaram a lâmpada e o azeite em suas vasilhas. As imprudentes ou loucas, né, elas levaram as lâmpadas, mas não levaram azeite. Mas suponhamos que se as loucas tivessem levado azeite dentro da lâmpada, como muitos dizem, né, tinha dentro da lâmpada e depois o Espírito Santo foi embora delas? É possível que o Espírito Santo vá embora de uma pessoa? Olha, meus irmãos, é possível sim, conforme o texto bíblico que está descrito em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14. O Espírito do Senhor saiu de Saul, e um espírito mau mandado por Deus começou a atormentá-lo. Veja, é possível sim que o Espírito Santo saia de uma pessoa. Então suponhamos que elas tivessem levado o azeite, mas não levou o azeite o bastante, não se preparou o bastante, porque as outras levaram dentro das vasilhas. Né? E quando o noivo chegou, elas tinham azeite. Suponhamos que as loucas, né, tivessem acabado o azeite, né, digamos que minutos antes do noivo chegar.
ainda assim ela não teria azeite o bastante, né? Porque a Bíblia diz que ele mandou vigiar, né? Vigiai. No versículo 13, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Veja, ainda falou nem o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Ou seja, fiquem preparados com azeite até a minha vinda. Porque eu não vou dizer nem o dia nem a hora, né? Porque senão muitos iriam se preparar, né? Um dia antes ou 2 dias antes. Sei. Veja, meus irmãos. Estar com azeite na vasilha é uma decisão que as 5 virgens prudentes, elas tomaram, né, essa decisão diariamente, em oração, leitura da Bíblia, renunciando a prazeres, né, mundanos, né, se arrependendo diariamente. Isso custa, né? Isso custa para nós, seres humanos, que vivemos, né, num mundo cheio de aflições. Escolher a Cristo é uma escolha, assim, que muitos não estão dispostos a fazer essa escolha, né? Muitos não estão dispostos, né? As incertezas do dia a dia, até a volta de Cristo, muitos não estão dispostos a pagar esse preço. É um preço muito alto para muitos, né? Então, o que me foi me mostrado em espírito é que essas virgens loucas estavam junto com as prudentes, né? Elas estavam aguardando, né? Apenas nas aparências, elas estavam aguardando a chegada de Cristo. É como a gente está vendo nos dias hoje. Muita gente está acompanhando as notícias, né? As notícias de guerra, de rumores de guerra, né? Fala-se muito em acordo, né? Mas as pessoas não estão, muitas dessas pessoas que estão acompanhando essas notícias, muitos não estão preocupados com o que está dentro do seu coração. Não estão se preparando espiritualmente, né? Então as virgens loucas estavam ali junto com as prudentes. Estavam ali aguardando, né, a volta de Cristo, mas não estavam preparadas. Então não basta só estar, né, observando as notícias da volta de Cristo. Será que ele vai voltar agora? Será que é daqui a 3 anos, 4 anos? Muitos estão só querendo saber se ele vai voltar. Estão esquecendo do principal, que ele mandou vigiar, que tem um azeite, né, para iluminar o caminho, né, para iluminar o caminho. Mas muitos não estão preocupados com isso, não estão preocupados em produzir azeite, porque produzir azeite, né, como nós já vimos, é um processo muito doloroso, né? O fruto, ele é amassado, a azeitona é amassada para que gere o azeite. Meus irmãos, no capítulo 24, né, do livro de Mateus, né, diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas o que permanecer até o fim será salvo. Veja, essas virgens loucas, elas inicialmente, elas aceitaram a Cristo, mas as coisas foram acontecendo, né? Elas foram vendo muitas coisas ruins acontecendo à sua volta, né? Sem falar que ela também estava mais preocupada em agradar a sua própria carne do que agradar o Espírito Santo, né? Essas virgens loucas, elas estavam lá na oliveira. Os ramos estavam lá. Mas elas foram retiradas de lá, né, pelo próprio Deus. No livro de João 15, meus irmãos, eu vou ler para vocês uma passagem muito esclarecedora acerca do que eu estou falando. O livro de João, capítulo 15, do versículo 1 ao 12, eu vou ler para vocês. Eu sou a videira verdadeira, esse é o Jesus, né, que está falando, e meu pai é o lavrador. Toda a vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto.
Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo, e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso para que o meu gozo permaneça em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Veja, meus irmãos, então se a pessoa permanecer em Cristo, ele vai permanecer também com a pessoa, né? E é possível, sim, que o Espírito Santo saia de alguém, né? Como vocês viram lá em 1 Samuel, capítulo 16, o Espírito do Senhor saiu de Saul. Saiu porque ele já não estava mais fazendo a vontade de Deus. Então ele foi retirado, né? Deus, né? Saiu dele. Saiu, o Espírito do Senhor saiu, abandonou Saul. Porque ele já não estava fazendo a vontade de Deus. Então as 5 virgens loucas, apesar de elas terem aceitado Cristo, mas elas não permaneceram com Cristo até a sua volta, né? E ele diz ali, né, no final, em Mateus, no capítulo 25, né, na parábola, e vigiem, né, vigiai, porque não sabeis nem o dia nem a hora. Então ele já está alertando para que vocês não sejam pegos, né, sem azeite. No livro de Mateus, meus irmãos, no versículo 24, capítulo 24, versículo 22, eu vou ler para vocês, diz o seguinte: Mateus 24, versículo 22. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Veja, meus irmãos. O que me foi me mostrado em espírito é que se os dias não fossem abreviados, nem as 5 virgens prudentes se salvaria. Então o Senhor Deus abreviou aqueles dias, né? Os dias que estamos já vivendo e outros terríveis que virão serão abreviados para que não se perca nenhuma dessas 5 virgens prudentes. Porque as loucas, a gente já sabe, elas têm um coração afastado de Deus. Elas conheceram a verdade, né? Mas elas não permaneceram em Cristo. Elas não permaneceram, foi uma escolha delas. Elas amavam a Cristo só na aparência. Muitos por aí estão assim, amam a Cristo só na aparência. Mas o coração, no coração quem manda são elas mesmas. Elas não permitem que Cristo, né, as guie pelo caminho que o Espírito Santo sinaliza para elas. Porque elas preferem dar ouvidos à carne. Por isso que elas estavam sem azeite. Porque elas não tinham fruto, né? E os frutos, se tinham, né, como muitos dizem que tinha azeite lá na lâmpada, nem isso ficou. O amor esfriou, como está descrito, né?
no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 12, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas o que permanecer até o fim será salvo. Então aquelas 5 virgens prudentes, elas permaneceram até o fim, com a fé firme no nosso Senhor Jesus, praticando aquilo que o Senhor aprova, se arrependendo diariamente, porque nenhum de nós somos perfeitos. Então, meus irmãos, que essa mensagem vocês recebam no seu coração, porque foi uma revelação que eu recebi muito forte para alertar. As 5 virgens prudentes, fiquem atentas, perseverem, porque as 5 prudentes já estão lá na eternidade. Mas é preciso que hoje, que vocês façam a escolha hoje. Ainda estamos aqui, estamos esperando o nosso Senhor Jesus, mas não devemos nunca achar que teremos esse tempo todo para caminhar conforme a nossa carne. Temos que vigiar. Tem que matar a carne todos os dias. É difícil, meus irmãos. Se arrepender todo dia dói. Dói porque é uma escolha que a gente faz. Se arrepender e não permanecer no pecado. Não permanecer no caminho da incredulidade, da maldade, da desobediência. Que esse vídeo venha ajudar a muitos que acham que, pelo fato de já ter aceitado Cristo, só isso já é o bastante. Aceitar Cristo e procurar seguir o caminho que Ele está te guiando. A Bíblia diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então se permita ser guiado pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo foi enviado pelo nosso Senhor Jesus quando Ele voltou para o Pai. Ele enviou o Espírito Santo. Então se permita ser guiado pelo Espírito Santo, pelo caminho que Ele quer te guiar. Mas a escolha quem tem que tomar é você. Porque Ele não vai dominar o seu eu. Ele vai ensinar você mesma a vencer o mal. Louvado seja o nosso Deus. Toma posse dessa palavra, meu irmão, em nome do Senhor Jesus. Amém?